Sabe, aquelas grandes ideias? A gente costuma imaginar que elas nascem em momentos de pura genialidade, com alguém pensando em silêncio. Mas e se um dos conceitos mais importantes dos estudos literários, a tal da literatura mundial, na verdade, nasceu de uma discussão teimosa, quase uma briga? Pois é, vamos mergulhar na história estranha e super-humana por trás dessa grande ideia. Olha só essa citação. Ela vai direto ao ponto. Afinal, quem nunca se sentiu assim, soterrado pela quantidade de livros que existem no mundo? Essa sensação de cansaço, de exaustão, é a chave para a gente entender o conflito dessa história e já nos apresenta a um dos nossos personagens principais. Então, o cenário é o seguinte. De um lado, a gente tem Johann Wolfgang von Goethe, um pensador gigante, com a cabeça viajando pelo mundo, fascinado pelo que ele descobria em lugares distantes como a China, e do outro, seu assistente, Johann Peter Eckermann. Um cara prático, sim, mas muito cético, com uma visão de mundo, digamos, bem mais fechada. O palco está montado para esse choque de ideias. A cena se passa em Weimar, lá em 1827, e uma conversa, que parecia ser só sobre livros, está prestes a virar algo bem mais intenso. A ameaça do Goethe foi basicamente dizer que faria o Eckermann ler milhares de romances chineses. E só para a gente ter uma ideia do pavor do Eckermann, pensa só, dois dos maiores clássicos chineses que depois entraram para o cânone mundial somam mais ou menos 5.000 páginas. 5.000! Dá para entender o desespero dele, né? A reação do Eckermann foi de pura incredulidade. Tipo, o quê? Os chineses têm romances? E são bons? Milhares deles? Ele simplesmente não conseguia aceitar. A cabeça dele se recusava a acreditar que uma cultura tão distante pudesse produzir algo que valesse a pena ler, ainda mais numa escala tão gigantesca. E é aí que a coisa muda. A irritação do Goethe com a teimosia do assistente dele acaba levando a uma solução completamente inesperada, uma verdadeira virada nessa história. E aqui está, o grandioso termo literatura mundial. Ele não nasceu de uma reflexão acadêmica, sabe? Numa biblioteca silenciosa. Não. Ele foi, na verdade, um exagero, uma hipérbole criada no calor do momento por um Goethe já de saco cheio, simplesmente para ganhar discussão e calar o Eckermann. E a ironia da coisa toda é que o nascimento de um conceito tão importante foi recebido com nada. Indiferença total. Aparentemente, o pessoal ao redor estava muito mais interessado num desfile de trenós que estava rolando na cidade. Prioridades, né? Agora, essa história da literatura mundial pode ter um protagonista que ninguém estava esperando. Porque, ao que tudo indica, o Goethe não foi o único responsável por essa ideia. Então, fica a pergunta. Se não foi só a visão do Goethe, quem mais merece o crédito por um conceito que dura até hoje e é tão influente? A resposta é surpreendente. A gente deve a ideia de literatura mundial tanto à ignorância do Eckermann quanto à genialidade do Goethe. A mentalidade provinciana, fechada dele, foi o catalisador que faltava. Pois é, parece estranho, né? Mas pensa só. Sem a resistência do Eckermann, sem a teimosia dele, talvez o Goethe nunca tivesse sentido a necessidade de articular uma ideia tão grande. O Eckermann foi o escada perfeito, sabe? Aquele que, com a sua descrença, força o gênio a explicar, a criar. A ignorância dele não foi um problema, foi o combustível para a invenção. E olha, o Eckermann não estava sozinho nessa confusão, viu? Esse interesse global do Goethe deixava muita gente da época dele completamente perdida. Imagina a cena. O Wilhelm Grimm, famoso pelos contos de fadas, escrevendo uma carta para o irmão totalmente confuso com o Goethe. Primeiro, uma obsessão pela Pérsia. Depois, ele começa a imitar um poeta chamado Hafiz. E, para fechar, decide estudar árabe. Para os amigos dele, esses interesses pareciam aleatórios, sem pé nem cabeça. A incompreensão era tanto que no aniversário do Goethe, a grande ideia que os amigos tiveram para presenteá-lo foi um turbante. E não só isso, um turbante dentro de uma cesta. Eles responderam à busca intelectual profunda do amigo com um objeto exótico, meio superficial. E isso era um padrão. Sempre que o Goethe mencionava um romance chinês, o pessoal perguntava sobre contos de fadas alemães. Quando ele se inspirava na poesia persa, ganhava um turbante. A visão de mundo gigantesca dele era constantemente reduzida a essas curiosidades locais, pequenas. E o mais interessante é que esse paradoxo, que nasceu naquela conversa lá em 1827, ainda ecoa na forma como a gente entende esse termo hoje em dia. O legado daquela discussão é fascinante, porque, vamos ser sinceros, até hoje, literatura mundial é um termo super vago.
E, ironicamente, a existência dele parece depender da ideia de que existem pessoas, tipo o Ackerman, que precisam ser informadas sobre a riqueza da arte de outras culturas. O conceito ainda precisa de um cético para ter um propósito. E isso deixa a gente com uma pergunta final. Será que a ideia de uma cultura global só faz sentido num mundo onde ainda existem visões locais, fechadas, até mesmo ignorantes? Uma questão que provoca e mostra como uma simples discussão, quase 200 anos atrás, ainda define o jeito que a gente pensa sobre arte e sobre o mundo.